Então ninguém sabe qual rota que esse cara fez. Acharam uma camiseta da Força Aérea no meio da montanha, que a casa é do lado de uma montanha onde eles faziam trilha, mas não conseguiram confirmar que essa camiseta pertencia a ele. E se alguns dos maiores cientistas do mundo simplesmente desaparecessem, sem explicação, sem pistas claras, sem respostas oficiais, e em alguns casos com pesquisas extremamente sensíveis envolvidas? Coincidência? Ou existe algo maior por trás disso? Porque ao longo dos anos, vários nomes ligados à ciência desapareceram ou morreram em circunstâncias estranhas. E a pergunta que fica é: isso é acaso ou silêncio forçado? Aconteceu no dia 27 de fevereiro desse ano, que é o general americano, que é o Neil McCasland, né? Que era um cara que tinha uma formação gigantesca. O cara trabalhou na Wright-Patterson, na base Wright-Patterson, para onde foram os destroços do caso Roswell. Ah, é? É. Então esse cara, ele tinha uma formação em Harvard, ele era um cara que tinha uma formação super robusta e ele se formou na Academia da Força Aérea, fez doutorado em Engenharia Espacial no MIT e ele também tinha uma bolsa muito concorrida, né, que é a bolsa Hertz Fellowship. Estudou também na Escola Kennedy, que fica em Harvard. Então não era um cara ignorante, não. O cara sabia muito e ele foi diretor diretor de programas especiais do Exército Americano, que é SAP, Special Access Programs. Ou seja, todas as operações sigilosas passam por esse departamento SAP. O cara era o chefe disso. Ou seja, o cara tinha muito conhecimento das operações sigilosas norte-americanas. Só que o que acontece com esse cara e é um padrão que tem se repetido. A mulher dele saiu de casa, e a mulher dele também era do exército, também era uma engenheira espacial. A mulher dele sai de casa e quando volta o cara não tá em casa. Ele deixou o óculos, a carteira e o celular. Na maioria dos casos tem sido assim. O cara deixa a carteira e deixa o celular. Aí por quê, né? Para não ser localizado. Tá. Né? A gente não sabe se isso foi uma decisão... O celular hoje em dia, para triangular ele, é a coisa mais fácil. Sistema de localização mole, né? E às vezes mesmo desligado, né? Não, desligado. Não desligar, a galera se ilude achando isso. Ainda mais um iPhone da vida, que você não consegue abrir para tirar a bateria, então fica mais problemático ainda, né? A não ser que você quebre o telefone. Então esse cara sai de casa e desaparece. Sumiu. Ele tá sumido até hoje. Um caso que sempre levanta questionamentos é o do engenheiro aeroespacial William Neil McCasland. Ligado a projetos estratégicos da Força Aérea dos Estados Unidos, ele desapareceu em circunstâncias que nunca ficaram totalmente claras. Estamos falando de alguém com acesso a tecnologias extremamente sensíveis, envolvendo bilhões de dólares em investimento militar. E quando o nome desse nível some ou morre de forma repentina, é inevitável que surjam dúvidas. Agora me diz, você acha que isso é coincidência ou tem algo que a gente não fica sabendo? O FBI já entrou no caso, já entrou o pessoal lá da Guarda Florestal, porque ele sumiu numa região de montanha, e ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Esse foi o caso, assim, são vários casos, a gente já está em 14 pessoas que desapareceram ou morreram. Depois coloca aquela imagem de alguns, não sei se estão todos lá, mas eu mandei uma imagem que tem alguns desaparecidos. Exato, tem pessoas que já fizeram a montagem com todas as fotos, né? Agora, a gente começa a pensar, né, aí o general Neil McCasland, esse aí. Aí você vê que em alguns e-mails ele falava que a saúde dele não estava tão boa, que estava deteriorando e ele não queria viver assim e tal. Ele e a esposa estavam fazendo um acompanhamento psicológico, então começa aquele negócio, será que o cara decidiu tirar a própria vida, desistiu de viver? Mas, pra galera ter uma ideia, na semana anterior ao sumiço dele, ele pedalou 94 quilômetros de mountain bike. Ou seja, o cara tava bem fisicamente. Esse negócio de eu não pedalo? Minha saúde tá deteriorando. O cara, coroa já, quase 70 anos, pedalar 94 quilômetros não é brincadeira, não. Agora, Vilela, não sei se você se lembra na época do Wikileaks, né, que liberaram uma tonelada de documentos sigilosos. Em 2016, os Wikileaks liberaram documentos da Hillary Clinton. E mais especificamente do chefe de campanha da Hillary, que é o John Podesta. E a Hillary Clinton e esse chefe de campanha, John Podesta, eles tratavam muito de questões alienígenas nos bastidores. O que é uma curiosidade, quando a gente lembra que o próprio Bill Clinton, numa entrevista no Jimmy Kimmel, acho que foi em 2016 também,
ele falou que o Jimmy Kimmel perguntou pra ele, né? O Jimmy Kimmel sempre faz isso quando ele conversa com o presidente, né? O John Podesta com a Hillary aí. Esse é o chefe de campanha. Esse cara é cheio de polêmica, né? Mano? Tem envolvimentos com coisas escabrosas também. E ela também, altas histórias aí. Aquele negócio de, tipo, maldade com criança. Esse cara tem um histórico doido. Mas aí é outro tema. Apesar de aqui se ligando os pontos, esse ponto eu não vou ligar agora não, senão vai embaralhar o meio de campo. Porque aí vai pra muito... Aí é o caso do Pizzagate, e aí é outra história, mas vamos continuar, né? O que é importante para nós hoje? Nesses e-mails do John Podesta, havia mensagens entre o John Podesta e o vocalista da banda Blink-182, que é o Tom DeLonge. Caramba! Você sabe qual é essa banda? Obrigado, claro. Então, esse cara, o Tom DeLonge, ele é um cara totalmente envolvido com esse negócio de liberação dos documentos alienígenas. Um nome curioso que entra nessa discussão é o do Tom DeLonge, ex-vocalista da banda Blink-182. Ele ganhou destaque ao afirmar que teve acesso a informações e documentos ligados a programas secretos sobre OVNIs. Inclusive, sua iniciativa ajudou a impulsionar a liberação de vídeos oficiais do próprio governo dos Estados Unidos, mostrando objetos aéreos não identificados. Agora pensa comigo, até que ponto isso é transparência? E até que ponto ainda existe coisa escondida? Ele circula publicamente, ele fala. Publicamente, ele patrocina documentário, ele anda com essa galera. E aí, nessas mensagens, o Tom DeLonge, ele cita o general Neil McCausland diretamente. E ele disse que o general Neil McCausland o ajudou a montar a sua equipe de conselheiros sobre OVNIs, né, o APs hoje, né? Disse que o Tom DeLonge sabia o que ele estava querendo fazer, que era revelar os documentos alienígenas, e, inclusive, o Tom DeLonge teria tido uma conversa de 4 horas com o general Neil McCausland sobre esse projeto de revelar documentos alienígenas. O Tom DeLonge disse também que o general Neil McCausland comandava o laboratório da base aérea de Wright-Patterson, né, que é o local onde supostamente, como eu falei no início aqui, os destroços de Roswell teriam ido, e confirmou ali também, né, que o marido ficou... A esposa, inclusive, confirmou que o marido ficou envolvido nessa situação toda aí. Então, o cenário que a gente começa a especular é o seguinte: esses caras começaram a assumir porque eles têm informações privilegiadas sobre a questão alienígena. Eu tô dando um spoiler logo no início do programa. Alguns caras insiders estão dizendo que está sendo preparado um discurso oficial por parte do governo americano de que a Terra está prestes a ser invadida por alienígenas. Nos últimos anos, começaram a surgir relatos de supostos membros de áreas mais underground da inteligência americana, afirmando que a Terra poderia estar próxima de um contato mais direto com civilizações extraterrestres. Claro, nada disso é confirmado oficialmente, mas o simples fato desse tipo de narrativa existir já chama atenção. Invadida ou ter contato? Invadida. Invadida mesmo. Invadida. Tipo Independence Day, guerra. E esses alienígenas seriam malignos. E isso seria usado para unir a humanidade, criando um governo único global. Quem fala isso? Quem fala isso é o Dr. Stephen Greer, que está há anos falando sobre esse tema. E quem fala isso é o Jeremy Corbell. Jeremy Corbell também é um cara da ufologia, um jornalista investigativo, e ele deu uma entrevista um tempo passado dizendo que ele iria revelar, com o risco da sua vida, esse plano. Ali, ó, o To The Stars, né? Tá. A message from Tom. Tá. E então, qual que é a ideia aqui, Vilela? Eles vão simular a tese. Tô dando as fontes aqui quem diz isso, não quer dizer que eu acredito. Jeremy Corbell e o Dr. Stephen Greer estão dizendo que uma elite global está preparando uma invasão alienígena falsa, e eles vão encenar isso com aeronaves
que parecem alienígenas, mas Tem uma não serão. tecnologia avançada. Exato. Só que esses cientistas que estão sumindo poderiam desmascarar o plano, porque eles conhecem os bastidores. Tá entendendo? Aí tá a justificativa. Entendeu? Uma das justificativas é essa. Esses caras conhecem essas aeronaves que se assemelham muito a naves alienígenas e eles poderiam publicamente falar, é mentira, eu trabalhei com isso aí, essas aeronaves são nossas. Entendi. Essa é uma hipótese. A outra hipótese são, no caso dos cientistas americanos, eles estão sendo assassinados por chineses, e no caso dos chineses, eles estão sendo assassinados por cientistas americanos. Que a gente... Espionagem contra espionagem. É. Ô, Romer, eu não passei pra vocês uma imagem com a fotinho dos cientistas? Passou. Coloca pra gente aí algum. Então, já tô dando esse spoiler dessa hipótese, que é uma hipótese que está sendo levantada. Aí esse é um dos cientistas chineses, né, que estão desaparecendo. Só que, olha o que é estranho, Vilela, nesse timing. Por que eu tô falando isso? No dia 19 de fevereiro, um pouco antes, esse general sumiu dia 27 de fevereiro. Dia 19 de fevereiro, o Donald Trump ele publicou na sua rede social, Truth Social, que ele estava mandando o Pentágono começar a liberar os arquivos oficiais do governo sobre alienígenas. Durante o governo de Donald Trump, surgiram relatos de que havia pressão interna para que o Pentágono liberasse documentos confidenciais sobre objetos voadores não identificados. Inclusive, foi nesse período que alguns vídeos oficiais começaram a ser divulgados, reconhecendo fenômenos aéreos que ainda não tinham explicação clara. Isso levanta uma dúvida interessante. Será que essa liberação foi só o começo de algo maior? Exatos 8 dias depois, o general sumiu. Caramba. Você fala, pô, tá estranha essa coincidência temporal, né? Então, parece que está sendo feita uma propaganda, inclusive com o filme do Steven Spielberg que tá para sair, Dia D. né? Dia D, que é o Disclosure, né? Que não... Você vê que é interessante, desculpa fazer Cara, um... Ou ele é muito sortudo de lançar em cima de todo esse... Ou Você ele tá sabe... sentindo que estão construindo um hype em cima da parada, né? E ele já foi acusado no passado de preparar o caminho com os filhos dele para um contato alienígena, pra gente não ter aquela má impressão, né? O ET, contatos imediatos, todos os filmes que mostram os ETs sendo bonzinhos, né? Então, aí você tem, cara, eu não sei se, acho que é Brookings Report, que foi um estudo que fizeram de que a humanidade não conseguiria digerir bem a existência de alienígenas. Sim. Um estudo dos anos 60. Imagino que sim. E em cima disso, os caras decidiram guardar cada vez mais esse conteúdo para não gerar um caos na sociedade, porque afetaria a religião, né? A nossa ideia de quem nós somos no universo poderia gerar um caos social, assim como Orson Welles ele fez aquela transmissão do Guerra dos Mundos, né? E parecia que era uma transmissão de rádio real, jornalística, né? Ele falando, a Terra está sendo invadida por os alienígenas e tal. Teve gente que tirou a própria vida desesperado, virou um caos nas ruas, né? Porque era uma época que o rádio era... e era uma radionovela muito fiel ali, né? Radionovela, inclusive, é um negócio legal pra caramba, né? Pena que não tem mais essas coisas. Apesar de que tem alguns projetos no YouTube e tal, que é só de áudio, tu escuta, mas não ganha tanta popularidade, né? Eu já acompanhei umas novelas dessa pelo Spotify, assim, Cara, True Crime e tal, é legal pra caramba, mas né? não, tem umas de ficção também. Ficção, é maneiro, né? Os caras colocam atores pra fazer. Eu acho demais. Porque diferente de um vídeo, você imagina tudo, né? Cara, aí os tem caras uma fazem os efeitos. sonoplastia legal pra caramba, né? Eu curto. Então, Vilela, foi muito estranho isso, porque o Trump anuncia que vai liberar documento alienígena. 8 dias depois... Deu prazo? Ele não deu prazo, ele falou que ele tinha ordenado fazer o Pentágono já começar a liberar. E aí, o cara some. Já foi um negócio meio estranho, porque esse cara, a gente descobriu através dos Wikileaks, que ele estava tentando ajudar o vocalista do Blink-182 para liberar os documentos. Então isso pode ter levado alguém a decidir sumir com esse cara. Agora, tem uma outra hipótese também de que a gente não pode esquecer que alguns foram assassinados, outros sumiram. Exato. Né? O que é estranho, lembrei de outra estranheza. Os que foram assassinados também sumiram. Exato,
Não é? Tipo... Pô, com certeza. Né? Todos sumiram. Desses que sumiram... Sumiram da nossa, do mundo, né? Mas a galera sabe onde os restos mortais estão, né? Exato. A maioria deles. Esse cara morava numa rua que tinha câmera em todas as saídas. Como é que esse cara sai dali e não tem nenhum registro nas câmeras? Não tem. A não ser que editaram, fizeram uma maracutaia, né? A princípio, a perícia diz que não tem nenhum gap na filmagem. Tá? Um dos pontos mais intrigantes no caso do William Neal McCasland é justamente a ausência de registros visuais. Em uma era onde praticamente tudo é monitorado por câmeras, não existir nenhuma imagem do que aconteceu levanta muitas dúvidas. Ainda mais considerando o nível de segurança e tecnologia envolvido em ambientes ligados à área aeroespacial. Agora pensa, como alguém com esse nível de importância simplesmente some sem deixar rastro? Então ninguém sabe qual rota que esse cara fez. Acharam uma camiseta da Força Aérea no meio da montanha, que a casa é do lado de uma montanha onde eles faziam trilha, mas não conseguiram confirmar que essa camiseta pertencia a ele. Outra coisa que sumiu também, que ele teria levado, ele tinha uma coleção de armas, ele teria levado um revólver 38. Aí os caras falam assim, poxa, se você quer levar a opinião pública a achar que o cara tinha o interesse de tirar a própria vida, sumir com o revólver dele é muito conveniente, né? Pro povo, não, ele sumiu porque ele quis dar um tiro e terminar a sua existência. Mas o que é estranho é que, como eu falei, não foi só ele. A gente já tá com uma contabilidade que eu tinha falado 14, mas agora são 15 já, que eu esqueci de um que foi na semana passada. No dia 28 de junho do ano passado, né, a gente está falando do General Neal McCasland, foi 27 de fevereiro de 2026. 22 de junho de 2025, uma cientista da NASA, a Monica Reza, esse caso foi muito mais estranho. Ela estava fazendo uma trilha com vários amigos e ela estava a 30 metros atrás dos amigos. Sabe que você tem uma galera numa fila indiana? E ela estava atrás, os caras na frente, os caras não sei o quê. De repente olharam para trás e a mulher sumiu. Assim. A galera... Sem deixar rastro? Nada. Desapareceu. Ela só tinha um gorrinho, o gorrinho estava caído no chão. Outro caso que levanta muitas dúvidas é o da cientista general Monica Reza, uma profissional altamente qualificada, ligada a áreas estratégicas, que simplesmente desapareceu de forma repentina. Quando alguém com esse nível de conhecimento some sem explicações claras, isso naturalmente gera questionamentos. Porque não estamos falando de uma pessoa comum, mas de alguém com acesso a informações sensíveis. Mas essa foi mais estranha, porque não foi um caso do cara que estava em casa e sumiu de casa. A galera estava fazendo uma trilha. E tinha um monte de gente junto. De repente eles olharam para trás e a mulher não estava mais. E onde eles estavam na trilha, alguns levantaram a hipótese, ela deve ter caído num penhasco e morreu na queda. Mas não tinha não era tão íngreme ao ponto de uma pessoa despencar lá de cima. Era uma montanha, era íngreme, mas não era aquele negócio que tu cai e despenca. Sei. Então, até hoje não sabem do paradeiro também da doutora Monica Reza, né? E as equipes de buscas ali já fizeram todas as buscas e tal, não acharam nada dela. Mochila, roupa, rastro, nada. Vários voluntários procurando ali a doutora. E essa doutora da NASA, ela estava desenvolvendo ali uma liga metálica chamada Mondelloy. E essa liga metálica é feita à base de níquel e ela foi criada para aguentar condições extremas dentro dos motores dos foguetes. Aí a doutora Monica Reza, né? Tá. Essa história aqui é muito interessante ver ela, porque vai tocar numa coisa que me surpreendeu quando eu estava estudando esse assunto. Essa invenção da doutora Monica Reza, ela liberou os Estados Unidos de ter que comprar motores russos para as naves espaciais. Olha só que coisa louca. Os americanos dependiam de motores russos para poder mandar foguete para o espaço. Tinha que comprar do maior concorrente, do maior inimigo na Guerra Fria. Então essa pesquisa da doutora Monica Reza, né, com esse material Mondelloy, eles não precisavam mais comprar um motor russo RD-180 para os lançamentos espaciais ali. Então ela deixou os Estados Unidos muito mais independentes no seu projeto espacial, né? Então você vê, a gente tem um general que trabalhava nos projetos secretos,
a gente tem uma cientista da NASA que resolveu um dos maiores problemas da propulsão nos Estados Unidos. Ou seja, projeto secreto e propulsão está diretamente relacionado com o universo dos objetos voadores não identificados. Porque eu não sei se você se lembra da história que diziam que pegaram uma parte da fuselagem desse OVNI de Roswell e você dobrava, ele voltava. Tem até no filme, eles mostram, na série, não sei, mostram. Aquele parece um origami, né? Você vai dobrando e ele volta. E essa liga que a doutora Mônica Reza desenvolveu agora, recentemente, ela teria sido inspirada no trabalho, ela teria trabalhado em cima desse material. Tipo... né? Feito uma engenharia reversa. Né? Exato. Quando a gente conecta todos esses pontos, o cenário que se forma é, no mínimo, intrigante. Cientistas ligados a áreas estratégicas desaparecendo, casos como o de William Neil McCasland sem registros claros, e até figuras como Mônica Reza envolvidas em sumiços repentinos. Ao mesmo tempo, vemos movimentos políticos, como durante o governo de Donald Trump, pressionando por liberação de informações. E nomes como Tom DeLonge ajudando a trazer à tona conteúdos antes considerados sigilosos. Tudo isso acontece enquanto surgem relatos, ainda não confirmados, de possíveis contatos com algo além do que conhecemos. E aqui entra o ponto mais importante. Isoladamente, cada caso pode ter uma explicação, mas quando padrões começam a se repetir, o papel de quem observa é questionar. Não para afirmar conclusões, mas para entender até onde vai o que é público e onde começa o que permanece oculto. Agora a pergunta que fica é: será que estamos vendo apenas coincidências? Ou peças de um quebra-cabeça muito maior? Se você quer continuar explorando esse tipo de investigação, já vai para o próximo vídeo do canal Entre Fatos e Fé, porque essa história pode estar só começando. Já imaginou viajar com quem você ama, sem se preocupar com o preço da passagem? Conhecer o Brasil, o mundo, viver momentos que ficam para sempre e pagar muito mais barato por isso? A comunidade Milhas 3.0 ensina pessoas comuns a viajar como expert, usando estratégias que as companhias não explicam. O link está aqui na descrição. Entre agora na comunidade Milhas 3.0